A redenção de Israel não foi apenas uma promessa distante, ela aconteceu de forma concreta, poderosa e sobrenatural. Quando Deus decidiu libertar o seu povo do Egito, Ele não fez isso discretamente. Ele usou mão forte, para que ninguém menos, nem Israel, nem os egípcios tivesse dúvidas de que o Senhor é Deus. Nesta segunda parte, vamos meditar sobre como Deus age quando intervém. Vamos lembrar que o mesmo poder que libertou Israel pode também agir hoje na nossa vida. Deus não mudou. A sua mão continua forte, e a sua libertação ainda alcança os cativos. O clamor que chega ao céu, e aconteceu depois de muitos dias que morreu o rei do Egito. E os filhos de Israel gemiam por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. O sofrimento de Israel havia se tornado insuportável. Foram 400 anos de escravidão. Mas foi no clamor sincero, no gemido de angústia, que a libertação começou a ser gerada. Deus ouve o clamor dos que sofrem. Ele se inclina para aqueles que o buscam com coração quebrantado. E muitas vezes é nesse lugar de dor que surgem os maiores milagres. Você tem clamado ou tem apenas murmurado? Existe uma diferença entre reclamar e clamar. Quem reclama culpa a Deus, quem clama reconhece que só Deus pode mudar tudo. 2. Um chamado no deserto enquanto o povo sofria no Egito. Deus preparava um homem no deserto. Moisés estava longe dos palácios, cuidando de ovelhas, quando viu uma sarça ardente e ouviu o chamado divino. Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Desce para livrar-lo da mão dos egípcios. O plano de redenção de Deus não é apenas espiritual. Ele usa pessoas, instrumentos, líderes, e a preparação de Moisés mostra que, antes de libertar o povo, Deus trabalha no libertador. Você pode estar passando por um deserto hoje, mas já pensou que esse deserto é o lugar onde Deus está te preparando para algo maior? O mesmo Deus que chamou Moisés do meio do fogo está chamando você para cumprir um propósito. 3. Quando o Egito se levanta contra o plano de Deus, Faraó não aceitou facilmente a ordem de libertação. Ao contrário, ele endureceu o coração e oprimiu ainda mais o povo. Isso nos ensina que quando Deus começa a agir, o inimigo também se agita. Quantas vezes você começou a buscar a Deus e as coisas pareceram piorar? Isso não é sinal de abandono divino, é sinal de guerra espiritual. O Egito representa o sistema do mundo que tenta nos manter cativos, mas o poder de Deus é maior. Por isso dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão. 4. As pragas. Julgamento e sinal. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, e cada uma delas confrontava diretamente um deus egípcio. Sangue nas águas, rãs, piolhos, moscas, pestes, úlceras, saraiba, gafanhotos, trevas e, por fim, a morte dos primogênitos. Essas pragas não eram apenas castigos, eram sinais visíveis de que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Às vezes Deus também age com sinais para nos despertar. Ele confronta tudo aquilo em que confiamos erroneamente: dinheiro, fama, posição, pessoas, para que aprendamos a confiar só nele. 5. O sangue que salva. Na última praga, Deus instruiu o povo a matar um cordeiro e passar o sangue nas portas. O anjo da morte passou pelo Egito, mas onde havia sangue, houve livramento. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Esse episódio marca a primeira Páscoa e aponta diretamente para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A redenção de Israel naquele momento foi através do sangue. E a nossa redenção eterna também é. Você tem o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. O julgamento está vindo sobre o mundo, mas a proteção para quem está debaixo da aliança com Cristo. 6. A travessia do impossível. Após a morte dos primogênitos, Faraó finalmente permitiu que Israel saísse. Mas pouco depois, mudou de ideia e os perseguiu. Foi então que o povo se viu diante do Mar Vermelho, com os egípcios atrás e a água à frente. E foi nesse momento que Deus agiu de forma sobrenatural. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco. O mar se abriu, o impossível aconteceu. O povo passou a pé enxuto, e os inimigos foram derrotados para sempre. Esse é o Deus da redenção.
Ele abre caminho onde não há. Ele transforma água em estrada. Ele faz do desespero um testemunho. Se você está diante de um mar impossível hoje, não tenha medo. Deus ainda abre mares. Deus ainda destrói os carros de Faraó. A sua libertação está perto. 7. Cante a canção da vitória após o livramento. Moisés e o povo cantaram um cântico ao Senhor. Era o cântico da vitória. Um cântico que exaltava o poder, a justiça e a fidelidade de Deus. Toda redenção precisa ser celebrada. Todo milagre precisa gerar adoração. Não podemos esquecer o que Deus já fez por nós. Precisamos cantar, declarar, lembrar. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação.